A frase "manda um e-mail para o usuário" parece muito inofensiva no começo do seu sistema, né? Mas e quando você escala, tem 500, 1000, 10 mil usuários, 3 canais no SendGrid e é época de Black Friday? O sistema de notificações não é um cron job, não é um script que você vai ficar rodando recorrentemente. É fila, prioridade, retry, fallback, preferência de usuário e uma cacetada de coisas. E hoje eu vou te mostrar mais ou menos como que é uma arquitetura dessa, peça por peça. E a primeira coisa que você precisa entender é que mandar uma notificação não é só mandar uma mensagem, tem coisa muito mais complexa por aí. Imagina que você tem um e-commerce e o usuário fez uma compra nele. Você precisa mandar para ele um e-mail de confirmação, um push notification no aplicativo ou até um SMS. E beleza, né? Até aqui tá parecendo fácil, mas e se o e-mail falhar? E se o serviço de push estiver fora do ar? Ou então, e se o usuário desativou as notificações por e-mail, mas quer receber push pelo celular? E vamos escalar isso aqui um pouquinho. E se você tem 500 mil pedidos por dia? Você vai mandar 500 mil e-mails dentro da API de checkout, assim, sincronamente, uma atrás da outra? Já vou te avisando que se você faz isso, o seu checkout vai começar a demorar para responder. E aí, por causa disso, o usuário vai achar que o clique dele não funcionou e vai clicar de novo. E aí você vai ter pedidos duplicados. E adivinha só? Notificação duplicada também. Notificação é um problema distribuído. Tem múltiplos canais, múltiplas preferências e múltiplos pontos de falha também. Isso precisa funcionar em escala, de forma assíncrona, sem atrapalhar o sistema principal. Então vamos montar isso direito e o primeiro princípio é: nunca mande notificações de forma síncrona. Então vamos olhar essa arquitetura de cima. Vou dividir ela em 5 partes. Vamos lá. Vamos primeiro falar do producer. Ele é qualquer parte do sistema que precisa mandar alguma mensagem, notificar alguém. Pode ser o seu sistema de pedido, de chat, de pagamento, o que for. Não é ele que vai mandar mensagem, ele só vai dizer algo aconteceu aqui e o usuário precisa ser notificado disso. E o segundo vai ser o message queue, né? A fila de mensagens. Aqui eu vou colocar um RabbitMQ, mas poderia ser qualquer outra ferramenta que você conhece. Então aqui a API mandaria essa mensagem para o RabbitMQ. E aqui pronto, o cliente ele vai chamar a sua aplicação, a aplicação vai chamar o RabbitMQ mandando a mensagem dizendo que tem que notificar e não tem uma resposta, ele só dispara e esquece. Ou seja, não trava a requisição. O usuário não fica esperando essa resposta da notificação para saber se o pedido foi feito com sucesso ou não. E isso aqui é muito importante porque o usuário ele não vai ficar esperando, o checkout termina em milissegundos. E aí a notificação vai ser processada de forma síncrona. E o terceiro componente aqui vai ser o Notification Service, que vai ser um worker que vai ficar rodando ali em background consumindo essa fila que você configurou. Ele é basicamente o coração desse sistema de notificações. É ele quem vai processar as mensagens que foram enviadas aqui para a fila e vai tratar de enviá-la. Então ele consome a fila, identifica o evento e decide o que vai fazer. Pedido confirmado? Manda um e-mail e um push. Usuário novo? Manda um e-mail de boas-vindas. Alerta de segurança? Manda um SMS lá para o usuário porque ele tá com algum problema. E o quarto componente dessa arquitetura vão ser os providers, que eu vou colocar aqui como API. Eles são os caras que vão mandar as notificações de fato, né? Então, vou colocar aqui o SendGrid, né, para envio de e-mail, o Firebase para push notification e o Twilio para SMS, mensagem por WhatsApp. Então, o Notification Service, necessariamente, ele não envia nada. Ele toma a decisão de qual tipo de notificação vai ser enviada, qual mensagem vai ser enviada e seleciona o provider certo para isso. E quinto, um banco de dados. Eu não tô falando do banco de dados da API aqui, desse producer, eu tô falando do banco de dados do Notification Service. Isso porque você precisa guardar tudo, gravar todas essas informações. Qual notificação foi enviada, para quem, por qual canal, teve alguma falha, ela foi aberta, ela foi lida. Isso é essencial para auditoria, para analytics e também para você não enviar a mesma mensagem 2 vezes para a mesma pessoa. E essa aqui é a visão macro de um sistema desses. Então é um producer, uma fila, um serviço de notificações, um provider e o usuário que recebe essas mensagens no fim da fila. Além de um banco de dados registrando tudo. Agora vamos aprofundar um pouquinho em cada parte. Vamos começar pela parte que eu acho mais importante, que é a fila. A fila é o coração desse sistema e sem ela você tá ferrado, e eu não tô nem exagerando. Sem fila você vai mandar mensagem de forma assíncrona, vai ficar mais ou menos assim. O usuário vai chamar a sua aplicação, sei lá, uma API de pedidos, e a sua API vai fazer o envio da notificação, sei lá, mandar ali pro e-mail da pessoa. Só que essas conexões levam tempo, porque lembra, aqui essa API, ela vai fazer o processamento do pedido, né, antes de fazer qualquer coisa. Então ela vai ter uma conexão com o banco de dados, ela vai fazer todo um processamento ali, antes de enviar o e-mail. E aí depois que ela tiver esse retorno aqui, ela vai fazer o envio do e-mail. E essa parte também demora. Quando o serviço do SMTP responder e ela tiver alguma resposta, aí sim ela vai poder dar um retorno para o usuário. Ou seja, se isso aqui demorar 10 segundos, isso aqui também vai ter um atraso de 10 segundos. Então vai ser mais 10 segundos de espera aqui para o usuário. Agora multiplica isso por milhares de requisições. Se você começa a receber várias requisições dessa e cada uma demora de 2 a 10 segundos para responder, cara, você vai ter uma aplicação completamente travada. E a resposta para isso não é aumentar a quantidade de servidores, porque você só vai estar multiplicando o problema. E isso significa que se em algum momento o cara chamar a sua aplicação e na hora de mandar o e-mail der algum problema por causa de uso de memória ou coisa assim, essa mensagem não vai ser mandada. Já com o sistema de filas, o usuário vai mandar para a sua API vai fazer o que ela tem que fazer mandando ali para o banco de dados, e aí ele vai fazer uma requisição para
para o sistema de filas, mas ao invés de ficar esperando essa requisição, ele já vai retornar para o usuário a resposta. Assim a mensagem não é enviada na hora que o usuário chama, mas também o usuário não fica esperando isso acontecer. E sem contar que as mensagens não se perdem. Eu tô falando mais de RabbitMQ aqui porque ele é o que eu mais uso e que é o que eu mais gosto de usar também. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, vai dar uma olhada lá no canal. Mas o SQS da AWS e o Kafka também são muito bons, fáceis de usar e assim, resolvem o problema também. Então para o sistema de notificações que a gente está exemplificando aqui, o SQS e o RabbitMQ já são suficientes para fazer o trabalho. Já o Kafka é para quando você tem um volume um pouquinho maior e você quer usar os eventos para coisas não só para notificações, para outras coisas também, para outros usos. E um detalhe importante é que você pode ter filas separadas por prioridade, como uma fila para notificações críticas, como por exemplo, sua conta foi invadida, que esse tipo de mensagem precisa ser processada imediatamente, né? E ela tem um pouquinho de prioridade em relação, sei lá, fulano curtiu o seu post. E tudo isso pode ser configurado no tipo de sistema que você usa para isso. Mais uma vez, dá para fazer isso muito bem no RabbitMQ e no vídeo que eu fiz sobre isso eu explico muito bem. Vai lá dar uma olhada que o vídeo tá bom. Beleza, agora a mensagem tá na fila, certo? Agora o Notification Service precisa decidir o que vai fazer com ela. Vamos lá? O Notification Service é onde a lógica mora. Ele vai pegar a mensagem da fila e ele vai responder algumas perguntas antes de tomar uma decisão. A primeira pergunta é, o que aconteceu? Que nem ele vai receber uma mensagem assim: o evento de pedido confirmado, ele tem aí a ID do pedido e o ID do usuário. E aí a partir desse evento aqui, ele sabe que mensagem ele tem que enviar, para quem enviar e qual pedido fazer referência. E aqui entra a lógica de template. Você tem um template para cada tipo de mensagem, como por exemplo aqui, ó. Olá, nome, o seu pedido Order ID foi confirmado. E o serviço só vai preencher essas variáveis aqui. A segunda pergunta que ele vai responder é por qual canal? E aqui fica interessante porque você pode ter uma tabela de preferências do usuário. Aí digamos nesse caso aqui, onde o usuário 456, ele recebeu esse Order Confirmed. Aqui o sistema, o serviço de notificações, ele bateria nessa tabela de preferências, e aí ele ia olhar nessa tabela o registro do usuário 456 e veria, pô, ele quer receber SMS? Não, não quer. Ele quer receber e-mail? Ele quer e-mail. E ele quer push notification. Ou então pode acontecer dele ter desativado tudo também. Então é nisso aqui que o serviço vai se basear antes de mandar qualquer notificação. E muitas vezes respeitar as preferências do usuário não é só uma boa prática, é lei. E a terceira pergunta que ele vai responder é, eu já mandei essa mensagem? E o nome disso é idempotência. Se por algum motivo o serviço colocou na fila 2 vezes a mesma mensagem, você não pode mandar a mesma notificação 2 vezes. Então o ideal é que para esse tipo de evento aqui, como por exemplo, Order Confirmed mais Order ID e User ID, criem alguma espécie de chave. Vamos imaginar então que para esse evento aqui ele cria uma chave mais ou menos assim: OC, que é de Order Confirmed, traço 123, que é o do Order ID, traço 456. E aí essa chave aqui, ela seria referência para esse evento em específico. Então se por algum acaso essa mensagem aqui for posicionada na fila 2 vezes, vai gerar essa mesma chave, porque são o mesmo pedido e o mesmo User ID para o mesmo evento. E aí isso aqui ia ficar guardado lá num banco de dados. E toda vez que você receber uma mensagem, você tem a obrigação de olhar nesse DB aqui e ver, pô, essa chave que eu estou gerando a partir dessa mensagem já existe no banco de dados? Se sim, você olha o status. Se for enviada, você não envia mais. E a quarta pergunta que ele vai responder é, tá dentro do limite? E aqui a gente vai falar de rate limiting. Porque eu não sei vocês, mas eu não gostaria de mandar 50 mensagens para o mesmo usuário em menos de 10 minutos. Então você define uma regra de, por exemplo, eu vou mandar somente 5 push mensagens por hora. E esse aqui vai ser o seu limite, é isso que você vai respeitar. E aí, se passar disso, você agrupa e manda no próximo intervalo de notificações, que no caso seria aqui na próxima hora. E é isso aqui que vai diferenciar um sistema profissional de notificações de um sistema de spam. E agora que o sistema de notificações decidiu o que vai mandar e pra quem, e através de que canal, é hora dos canais trabalharem. Os providers são os caras que vão realmente mandar as notificações. Você não vai montar um servidor SMTP do zero para mandar um e-mail, né? Você pode usar serviços tipo o SendGrid e o Resend, né? E para push notification, você pode usar o próprio Firebase Cloud para isso. E para SMS a gente pode usar um cara como o Twilio também. E se você quiser mensagens dentro do aplicativo, você pode usar alguma coisa que você construa mesmo, como por exemplo alguma coisa com WebSockets ou com Pooling. E um vídeo que pode te ajudar muito nisso é um que eu fiz sobre Real Time, que fala a diferença de WebSocket, Pooling e SSA. Vai lá dar uma olhada que tá muito bom. Então o Notification Service toma a decisão, decide para qual canal ele vai mandar ou para quais canais e manda a mensagem tudo completinho com o endereço de quem vai receber. Mas e se o provider cair ou demorar a responder? É aí que vai entrar a estratégia de fallback. A ideia aqui é até bem simples. Imagina aqui, ó, o serviço de notificações, ele passa por esse momento de decisão para saber para qual canal ele vai mandar a mensagem. Então ele fala assim, e-mail, então manda a mensagem aqui pro SendGrid. Pô, o SendGrid falhou, então tenta aqui o Resend. O Resend falhou.
falhou, cria ali uma conexão SMTP direta mesmo. Ou então, por exemplo, aqui o Firebase falhou e você não tem outro cara para fazer isso, você manda a mensagem aqui, se ele der falha, você espera 30 segundos e tenta de novo. E aí você implementa isso aqui com um back-off meio exponencial, por exemplo. Ele falhou, espera 30 segundos. Falhou de novo, então espera 60 segundos. Ah, falhou de novo, espera 120 segundos. E aí em algum momento você vai olhar para isso e falar assim, ó, a partir de, sei lá, 4 tentativas, deu erro. A gente identifica como falha e manda para uma fila que chama Dead Letter Queue, que é basicamente a fila das mensagens mortas. E essa fila aqui ela é muito importante para você monitorar falhas, porque se ela começar a aumentar e encher, você tem algum bug, seja no seu sistema interno como nos provedores externos. E com isso aqui você vai ter uma visão excelente do que está acontecendo de verdade. E por falar em visibilidade, você precisa de um lugar para guardar tudo isso, certo? Todo sistema de notificações precisa de um armazenamento. Ah, Rafael, mas vai ficar muito complexo, é muita coisa para gerenciar. Isso não é opcional, você precisa dele. Você precisa guardar pelo menos essas informações aqui. O evento que disparou a mensagem, a ID do usuário, o canal pelo qual foi enviado. E nessa questão do canal aqui, vamos supor que você mandou por 3 canais diferentes. Cada canal vai gerar um registro diferente. Então você teria um registro desse aqui de order confirmed para e-mail, para SMS, para push notification, tudo. O conteúdo da mensagem, o status dela, que pode ser enviado, com falha, lido, não lido, tudo. Tudo que tiver, que possa acontecer com essa mensagem, tem que ser possível editar aqui. E os timestamps, que seriam, sei lá, a data de criado, a data de envio, a data de leitura, tudo isso. Como, por exemplo, a auditoria. Você quer saber quando foi enviada a confirmação do pedido XPTO. Você olha aqui. Ou então para debug. Você quer entender o porquê que o usuário não recebeu determinada notificação. Olha lá também. Ou então para analytics. Você quer saber qual é o canal que mais tem taxa de abertura. Você olha também nesses registros. Quando você escalar, você provavelmente vai dividir isso aqui em bancos de dados diferentes. Como, por exemplo, um banco relacional, como o Postgres aqui, por exemplo, vai armazenar as preferências do usuário, os templates de mensagem, enquanto um outro banco de dados mais rápido, como por exemplo o Cassandra, ou então o DynamoDB, vai armazenar ali o histórico de mensagens, que ele vai ter muito mais volume e você precisa acessar esses dados muito mais vezes, né? Porque esse histórico aqui vai crescer muito rápido. Porque faz as contas aí, se você manda 10 notificações para cada um dos seus 1 milhão de usuários, quantas mensagens você vai ter num mês? Então você precisa de alguém que aguente esse volume de dados aqui, que seja fácil de você consultar, fácil e rápido. E para o usuário conseguir ver as notificações dele naquela abinha lá, minhas notificações, você não pode também ir batendo lá no banco de dados toda vez, né? Então você vai fazer algum caching dessa informação usando um Redis. E lá você guardaria, sei lá, as últimas 50 notificações. Então quando o usuário abrir, vai bater primeiro aqui no Redis, pegar essas notificações e retornar quase que imediatamente. E aí se precisar de mais, ou então for a primeira vez que estiver acessando, bate direto lá no banco de dados. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente lembra que existe, que é a notificação em tempo real. Até agora a gente falou de push notification, de SMS, de e-mail, mas e quanto aquelas mensagens que chegam na hora que elas acontecem? Como por exemplo quando você está scrollando lá no Instagram e aparece aquele pop-upzinho de notificação falando fulano curtiu sua foto. Sem você precisar atualizar nada, em tempo real. Isso funciona com WebSockets, que são conexões diretas entre os pontos. O aplicativo do usuário ele vai manter uma conexão aberta ali com a aplicação, que vai estar conectada com outro usuário. E aí, quando esse cara aqui curtir a mensagem dele, ele vai enviar uma mensagem diretamente para esse usuário em específico. O app do usuário vai abrir uma conexão direta aqui com o servidor. E quando chega uma notificação nova aqui, ela vai ser empurrada diretamente para o aparelho desse cara aqui. Então, no mesmo momento que o servidor receber, o usuário também recebe. O conceito é muito simples, mas quando você quer escalar, fica um pouquinho mais complicado. Porque manter uma conexão aberta para cada um dos usuários consome recursos. Então, se você só tem um servidor aqui aberto para, sei lá, 1 milhão de usuários, você vai ter 1 milhão de conexões abertas. E é impossível um servidor aguentar isso aqui sozinho. Então a única solução seria distribuir essas conexões entre vários servidores. Então você teria aqui vários usuários distribuídos pelos servidores. Mas só que você precisa de um mecanismo para saber em qual servidor cada usuário está. Então vamos supor que o usuário 6 ele fez uma notificação que afeta o usuário 2. Tá vendo que eles não estão no mesmo servidor? O usuário 6 está no 1, o usuário 2 está no servidor 3. Geralmente a gente usa alguma coisa de PubSub. Pode ser o Redis, já que a gente está guardando as notificações diretamente no Redis, certo? Então vamos colocar aqui, ó, Redis. PubSub significa Publication e Subscription, né? Alguém publica e alguém que se inscreve nessa publicação. Que é a lógica de um observer. Tem pessoas lendo aquele canal que outras pessoas estão publicando. Que nem aqui no YouTube. Eu publico um vídeo e você que se inscreve no canal recebe esse vídeo. Que eu, inclusive, acho uma coisa que você devia fazer. E não só isso, como também curtir o vídeo e ativar o sininho para toda vez que eu publicar um vídeo, você receber aquele push notification ali no YouTube. Porque assim você não perde
perde nenhum conteúdo desse canal e você vai aprender cada vez mais aqui. Agora voltando pro vídeo. E aí nesse caso aqui, o usuário 6 manda uma notificação pro usuário 2 e o servidor, ao invés de, sei lá, se perder falando, não tenho ideia de digitar esse cara 2, ele manda pra cá, ó, pro Redis. Ele registra uma mensagem direcionada ao usuário 2 e todos os outros servidores vão estar lendo ali o Redis e procurando na sua própria base se o usuário 2 está lá. O servidor 2 vai olhar, pô, tá aqui? Não tá. O servidor 3 vai olhar e falar, pô, tá aqui, o meu usuário tá aqui. Ele vai lá, marca aquela mensagem como lida e manda a notificação diretamente pro usuário. Assim você tem uma estrutura de WebSockets distribuída sem nenhum atrito. Essa, inclusive, foi uma pergunta que me fizeram sobre WebSockets no meu vídeo de Real Time. Como fazer isso funcionar com uma arquitetura distribuída? Bem, essa aqui é a resposta. Inclusive, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários que eu vou tentar responder lá, ou então trazer um vídeo sobre isso. Então, só recapitulando, um serviço de notificações, ele tem várias etapas que são extremamente importantes. Mas o coração dele tá nisso aqui, numa fila, num worker, num banco de dados para persistir tudo e também em todos os provedores dessas notificações. E todo detalhe que eu trouxe aqui, seja de persistência, seja de rate limiting, seja da lógica de retentativas, todos eles são extremamente importantes para que o seu sistema nunca falhe. Porque por mais que possa parecer, o sistema de notificações é uma das partes mais importantes de um sistema robusto. Ele não pode falhar, assim como o sistema de autenticação e de pagamento. Porque ele é a ponte de comunicação com o seu usuário, com o seu cliente, que é a pessoa que te dá dinheiro, não é? Se ele sentir que essa comunicação não é clara, se ele sentir falta de informação ou não funcionar do jeito que ele precisa, ele vai parar de te dar dinheiro. E isso considerando que você já atende de forma assíncrona. Porque se você ainda atende de uma forma completamente linkada ao serviço inicial, ou seja, se é esse cara aqui que chama os serviços de notificação, meu amigo, tu tem um problemaço. Porque em algum momento a sua aplicação vai travar. Ah, Rafael, mas eu não coloco o await na chamada pro SendGrid. Não importa, você sabe disso. Mesmo sem a resposta do SendGrid, do Firebase ou do Resend, ainda existe memória sendo consumida dentro do seu servidor. E você pode não perceber isso em escalas menores, mas conforme o seu produto for começando a crescer e você mandar cada vez mais notificações, mais memória vai ser consumida. Aí você vai achar que é só aumentar a quantidade de réplicas do servidor, mas não. Como eu falei, você vai estar só multiplicando o seu problema. Então o único jeito razoável de você criar uma estrutura de notificações é esse aqui. Então se você nunca teve um sistema grande o suficiente para ter um sistema de notificação apartado, ou então nunca trabalhou numa empresa grande o suficiente para isso, ter esse conhecimento aqui é muito importante para entrevistas de system design. Porque quando você vai entrar numa empresa grande e séria, para processos como, por exemplo, para full stack, para back-end, é muito comum que eles façam uma entrevista de system design, onde você vai desenhar sistemas assim. E ter um conhecimento desses trade-offs aqui é extremamente importante. E é disso que eu falo nesse canal. Então se você não se inscreveu ainda, já se inscreve agora, deixa um comentário aí sobre a sua opinião, as suas dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo.